Eu não vou dar boa tarde pro senhor. O senhor acorda pensando em imposto. Respira pensando em imposto. E até pensa em tributar o ar que a gente respira. Isso é de uma crueldade gigantesca. Começou o processo eleitoral e as fake news voltam a todo vapor. Olha só como que funciona esse debate da extrema-direita. A deputada diz que o governo Lula só sabe criar impostos. Só que tem um pequeno problema. Os dados oficiais do Tesouro Nacional mostram que no governo Bolsonaro a carga tributária total do Brasil foi maior que o período do governo Lula até esse momento. Confere aí comigo. Em 2019, a carga tributária foi de 33,17% do PIB. Em 2020, 31,64%. Em 2021, 33,90%. Em 2022, 33,71%. Agora, governo Lula, 2023, 32,44%. 2024, 32,32%. E agora, em 2025, 32,40%. 2026 ainda não saiu a média. Ou seja, a média do governo Bolsonaro foi de 33,1%, enquanto até agora a média do governo Lula é de 32,4%. Vale lembrar que em 2020 foi um ano atípico, marcado por pandemia, por diversas isenções tributárias que fizeram uma redução na arrecadação do Estado. Mas a gente não vai ficar preso nesse debate raso de Lula, Bolsonaro, quem tributa mais, quem tributa menos. E sabe por quê? Porque é justamente esse o debate que a extrema-direita quer. O nosso debate, ele é muito mais profundo. Porque a pergunta correta não é se o Estado deve cobrar impostos, mas quem se beneficia dos impostos que são arrecadados pelo Estado. E aí a discussão entra em um outro nível, porque a discussão passa a ser quem controla o fundo público. Num Estado capitalista, a classe dominante trabalha para capturar a maior parte desses recursos em benefício próprio. A classe trabalhadora precisa lutar para que uma pequena parcela dessa riqueza retorne em forma de direitos e de políticas públicas. É por isso que quando o Estado destina recursos à escola pública, às universidades, aos hospitais, à pesquisa científica, a políticas sociais ou a benefícios sociais, a direita sempre vai lá, esbraveja e grita: o Estado está roubando de quem produz. Agora, presta atenção nessa inversão. Quem produz a riqueza não é um empresário sozinho. Nenhuma fábrica funciona sem os operários. Nenhum hospital funciona sem os médicos, sem os enfermeiros, sem os técnicos, sem os trabalhadores da saúde. Nenhum supermercado funciona sem trabalhadores. Nenhuma empresa de tecnologia consegue existir sem os engenheiros, os programadores, os técnicos, os pesquisadores. A riqueza é produzida de forma coletiva pela classe trabalhadora. O lucro, ele só existe porque milhares de trabalhadores produziram muito mais valor do que aquilo que eles recebem em forma de salário. Então, quando o Estado tributa uma parcela desse lucro para financiar políticas públicas, ele não está retirando de riqueza de quem produziu. Muito pelo contrário, na verdade, o Estado está devolvendo para a sociedade uma pequena parcela da riqueza que a própria sociedade produziu. O problema nunca foi a existência do imposto. O problema é como ele é arrecadado, quem paga proporcionalmente mais e, principalmente, aonde que esse dinheiro vai. Para quem esse dinheiro vai? E aqui que está o ponto que quase ninguém tem coragem de explicar. O Brasil ocupa uma posição dependente na economia mundial. O Brasil exporta produtos primários e importa tecnologia e assim transfere valor aos países centrais do capitalismo. Isso faz com que essa transferência de valor que vai do Brasil para países centrais ajude a financiar o welfare state deles e acabe inviabilizando o nosso welfare state. Para piorar, a nossa própria classe dominante aceita essa condição porque lucra com esse modelo, em vez de enfrentar a dependência e apostar numa reindustrialização do país. O resultado é que o Estado, cujo fundo público é permanentemente capturado pelos interesses dessa elite econômica, enquanto vendem para você, trabalhador, a mentira de que o problema é o próprio Estado. Agora veja uma outra curiosidade. Quando o trabalhador recebe um salário, dizem que ele custa caro e mentem dizendo que direitos que vão para o trabalhador, como INSS, FGTS, terço de férias, 13º, são impostos que vão para o Estado.
Mas quando um acionista recebe dividendos, chamam isso de mérito individual e que não deveria ser tributado. Percebe? Até a linguagem muda conforme a classe social de quem está recebendo esse dinheiro. E tem mais. Quando o Estado concede benefícios fiscais bilionários, crédito subsidiado, proteção para grandes patrimônios, ou destina centenas de bilhões para o pagamento dos juros da dívida pública, ninguém diz que o Estado está atrapalhando a economia. Percebeu a mágica? O problema nunca foi o Estado. O problema é qual classe social controla o Estado. Porque o Estado ele pode servir tanto para ampliar direitos para a classe trabalhadora, como para manter e adicionar privilégios para a classe dominante. Isso não passa, portanto, de uma farsa que serve para impedir os trabalhadores de enxergarem que a classe dominante captura o fundo público para preservar os seus próprios privilégios, enquanto vendem a mentira de que ninguém precisa do Estado e de que o imposto é um roubo. É exatamente por isso que a extrema-direita tenta reduzir o debate, esse debate que é tão complexo, a uma frase infantil. O governo só quer saber de criar impostos. Porque é muito mais fácil fazer o trabalhador brigar contra o Estado do que fazer ele perceber quem realmente controla e se beneficia desse Estado. No final das contas, o debate nunca foi sobre impostos. O debate sempre foi sobre quem fica com a riqueza produzida pela classe trabalhadora e controla o fundo público. Esse é o debate que eles fazem de tudo para esconder de você. Se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Forte abraço!